Oi pessoal, hoje eu vou falar a partir desse livro, Os Estabelecidos e os Outsiders, do Norbert Elias e do John Scottson. Foi um livro que me gerou muito impacto quando eu li. Eu estou devendo para mim mesmo uma leitura, né? Enfim, eu estou naquele tipo de situação, né, que você pega o livro para ler, mas não tem tempo e aí precisa fazer outras coisas e aí fica ali em cima. Enfim, eu estou louco de vontade para achar um tempo para reler, para ver se as minhas impressões são as mesmas. Mas esse é um livro que foi muito importante na minha trajetória acadêmica dentro do campo do direito, especialmente para eu me convencer de que o direito é importante, né? E é central para um debate sobre emancipação e sobre democracia. Por quê? Porque nesse livro, o Elias e o Scottson, eles estudam uma pequena cidade, uma cidade inglesa, cujo nome eles evidentemente não revelaram, que era uma cidade, por todos os dados, absolutamente homogênea, né, em termos de cor, raça, enfim, seja lá o que for, renda, origem social, mas na percepção dos habitantes, não, né? Não tinha nada de homogêneo ali. A cidade era dividida em dois grupos, um composto dos moradores mais antigos e outro composto dos moradores mais novos, recém-chegados. E eu fui ficando muito perturbado porque a quantidade de assimetrias e de preconceitos e de potenciais violências que o livro vai revelando é meio que assustadora, né? Nós estamos acostumados a lidar, claro, né, graças a toda a transformação que aconteceu nos últimos 10, 15 anos das ciências humanas com os preconceitos de raça, cor, enfim, né, enfim, origem, etc. Mas esse me pegou no contrapé, porque quando eu li, porque eu não tinha noção, né, ou talvez eu tivesse ingenuamente, enfim, estava ali ingenuamente achando que a humanidade não seria capaz de criar mais essa diferença e a partir dessa diferença estabelecer hierarquias, né, e tentar construir um tipo de raciocínio excludente e de poder, né? Então, assim, muito sinceramente, depois que eu li esse livro, eu realmente, de um ponto de vista interno, assim, alguma coisa morreu em mim, digamos assim, né? Uma fadinha, né, bonitinha morreu dentro de mim, porque eu passei a não acreditar, sinceramente. Eu sou muito cético nesse momento histórico, né? Depois da leitura desse livro, ainda por cima nesse momento histórico, na possibilidade da gente eliminar essa característica do ser humano, que depois eu fui ler um pouco sobre teoria da evolução, sem querer biologizar o assunto, né? Mas existe lá um debate na teoria da evolução sobre tendências humanas de estabelecer grupos para proteger o grupo, né? Situações, inclusive, entre animais de colaboração, né, para favorecer a sobrevivência, e situações de guerra, disputa, violência entre grupos, né, ou às vezes o indivíduo, né, essas duas tendências de colaboração e de formação de grupo e de individualização e de disputa com os outros membros do grupo ou entre grupos, né, pela própria sobrevivência, são duas tendências que existem nos seres humanos e que são presentes. Quer dizer, o Franz de Waal, no livro Esfera da Empatia, né, e também o Stephen Jay Gould, Na Falsa Medida do Homem, que são dois livros de divulgação, mas de biólogos reconhecidos, né, que têm um trabalho empírico. Eles dizem isso, quer dizer, que existe uma tendência à colaboração entre os grupos, mas também uma tendência de disputa entre grupos e às vezes também entre os indivíduos. Então, são duas tendências presentes. Então, me parece, enfim, e ainda mais depois de ler esse livro, claro, nada disso está escrito nas tábuas da lei, mas eu não me sinto convencido, né? Eu não tenho dados suficientes, e quem quiser me fornecer dados ou quiser me trazer, enfim, ou me sugerir coisas para ler, eu não me sinto suficientemente seguro para acreditar
que a gente vai conseguir construir uma sociedade baseada no amor, num sentido amplo, ou baseada numa espécie de comunitarismo em que todo mundo se sinta igual e se abrace, enfim, e de fato veja os outros, inclusive aqueles que estão muito longe, pessoas que estão em outras comunidades, como se fossem iguais a você, né? Eu acho que essa tendência de hierarquização, diferenciação, criação de grupos, tudo me leva a crer, tudo que eu li até agora não me deixa acreditar que isso possa ser eliminado, né? E portanto, quer dizer, isso posto, o direito vai se tornando central, né? Ou algum tipo de instituição que consiga lidar com essa violência, que é uma violência simbólica, mas também pode virar uma violência física, né? De criar distinções, em nome dessas distinções, hierarquias, acesso diferente a bens, acesso diferente a emprego e eventualmente violência física, né, no limite. A gente precisa de alguma coisa para lidar com isso, né? A gente precisa de algo para lidar com isso. Claro, não precisa ser o Estado, não precisa ser uma instituição formal no sentido tradicional, mas a gente precisa de uma instituição que coloque algum tipo de limite ou algum freio nos momentos em que essa tendência de diferenciação e de geração de violência se manifeste, porque aparentemente ela vai se manifestar. A gente nunca vai poder ficar tranquilo, né, e sentado, enfim, imaginando que a sociedade vai se tornar completamente harmônica, né? Claro que, vejam, só fazendo alguns disclaimers, eu não sei situar esse livro na tradição dos trabalhos empíricos sobre o mesmo assunto, por exemplo, né? Eu não tenho o domínio sociológico suficiente para situar esse livro numa determinada tradição, mas é um livro que me provocou essas, enfim, desencadeou em mim essas reflexões e me fez acreditar que não dá para abrir mão de alguma coisa que a gente chama de direito. A gente pode usar outras palavras, mas eu vou usar a palavra direito na falta de palavra melhor, e que trabalhe em algum limite com a ideia de coerção, que trabalhe em algum limite com uma ideia de imposição de limites físicos, né, ou de utilização de força física, ou mesmo de uma força simbólica. Talvez não seja necessário usar força física, mas você vai ter que fazer algum tipo de violência simbólica para dizer, olha, não pode, né? No mínimo não pode, isso não é aceitável, isso não pode ser feito, isso é violento, né? Porque, enfim, não vejo como frear, ou eu não tenho argumentos suficientes para acreditar que uma vivência baseada no amor ou na empatia possa se colocar como solução para sociedades altamente complexas, para sociedades diversas, né, para sociedades em que grupos variados convivem entre si, né? Não consigo imaginar nada que como uma grande comunidade humana, né? Isso para mim parece uma ficção inatingível e completamente desvairada, né? Em que a gente vive numa grande comunidade humana em que todos se compreendam como iguais, né? O que eu acho que é possível pensar, e por isso eu tenho ido por um caminho dessa ideia de multinormatividade, em vários grupos, várias nações e vários grupos organizados em outras bases, né? Bases com outros tipos de identidade, outros critérios de pertencimento que reproduzam a sua própria existência e que sejam, digamos, regulados por alguma coisa que vai ser um misto de coerção e convencimento, tá? Coerção no sentido de que, veja, para eu sobreviver como grupo eu não posso atacar os outros, porque senão eu posso ser atacado, então tem algo de estratégico nisso. E também pode haver, por que não, em determinadas versões, para determinados grupos, para determinados indivíduos, uma crença mesmo na ideia de que a gente deve tolerar e deve abraçar o outro e deve, enfim, olhar mesmo o diferente como algo que, enfim, deve ser valorizado
e faz parte da minha, enfim, e pode ampliar a minha experiência, né? Mas é claro que essas ideias são super lindas até o momento em que a existência do outro de fato ameaça a sua, né? Por exemplo, se houver um grupo que de fato tem uma intenção de dominação, ou que de fato tem uma dominação, ou que tem de fato uma intenção violenta, né? Então, enfim, de novo, né? Não consigo ver como abrir mão do direito, da coerção e do convencimento, mas sem imaginar que ele possa ser o único critério, né? Muito menos um critério afetivo ou um critério empático, que aí, enfim, aí me parece mais implausível ainda.